Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Leão Magno. A justiça de Deus pode tardar aos olhos humanos, mas nunca falha. Segundo o livro dos Reis, capítulo 9 marca um ponto de ruptura. Aquilo que vinha sendo anunciado, advertido e tolerado por misericórdia chega ao seu limite. Quando Deus decide agir, ele não improvisa, ele cumpre o que já havia sido dito. O capítulo começa com Eliseu enviando um dos filhos dos profetas para ungir Jeú, conforme o versículo 1. A ordem é clara, direta e urgente. Há momentos em que Deus não permite demora. Jeú é ungido rei de Israel, conforme o versículo 6, com uma missão específica, executar o juízo sobre a casa de Acabe. A unção não é privilégio, é responsabilidade. O profeta deixa claro que aquela missão estava ligada ao sangue dos profetas e servos do Senhor, conforme o versículo 7. A justiça de Deus tem memória. O que foi feito não foi esquecido. Jeú reage prontamente, conforme o versículo 11, e seus companheiros reconhecem o chamado, proclamando-o rei, conforme o versículo 13. Quando Deus levanta alguém, os sinais acompanham. A autoridade espiritual não nasce do acaso. Jeú avança em direção a Jorão, rei de Israel, conforme o versículo 14. O encontro acontece em Jezreel. O cenário do pecado se torna palco da justiça. Jorão pergunta se há paz, conforme o versículo 22. E Jeú responde de forma contundente: não há paz enquanto persistirem as idolatrias de Jezabel. Não existe paz verdadeira onde o pecado é tolerado. A falsa paz sustenta injustiças. Jeú fere Jorão mortalmente, conforme o versículo 24, cumprindo a palavra dita anteriormente contra a casa de Acabe. A palavra de Deus não expira, ela se cumpre. Acasias, rei de Judá, tenta fugir, conforme o versículo 27, mas também é ferido. Mas alianças produzem consequências compartilhadas. A proximidade com o erro cobra preço. Jezabel, ao saber da chegada de Jeú, se enfeita e tenta manter a aparência de poder, conforme o versículo 30. A soberba tenta se sustentar até o fim. A aparência não detém a justiça. Jeú ordena que a lancem pela janela, conforme o versículo 33. A queda é definitiva. O orgulho não encontra refúgio no último momento. O cumprimento é exato. Jezabel não recebe sepultura digna, conforme o versículo 35. Deus honra sua palavra até nos detalhes. Nada fica fora do alcance da justiça. Este capítulo fala profundamente sobre fé madura. Fala sobre responsabilidade, pois quem recebe autoridade deve agir conforme Deus. Fala sobre honestidade, pois Deus não tolera injustiça indefinidamente. Fala sobre saúde emocional, pois ciclos de violência precisam ser encerrados. Fala sobre livre-arbítrio, pois cada personagem escolheu seu caminho. Fala sobre resistir à tentação da falsa paz. Fala sobre interpretar o tempo de Deus corretamente. E fala sobre Deus acima de tudo, pois ele não abdica da justiça para manter aparências. Segundo o livro dos Reis, capítulo 9, nos ensina verdades firmes. A justiça pode esperar, mas chega. O pecado institucionalizado tem fim. Deus interrompe ciclos destrutivos e o futuro é moldado quando a verdade finalmente é executada. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes confundo paciência com permissão. Ensina-me a respeitar o tempo da Tua justiça. Fortalece minha fé para agir com retidão, quando o Senhor me confiar responsabilidades. Que eu não use a autoridade para agradar pessoas, mas para honrar a verdade. Dá-me responsabilidade espiritual, para não sustentar falsas pazes, nem compactuar com injustiças silenciosas. Que eu tenha coragem de romper ciclos errados. Cuida da minha saúde emocional, para que eu não me alimente de vingança nem de dureza de coração. Que eu compreenda que justiça não é ódio, é alinhamento com Tua verdade. Livra-me das tentações da aparência, do orgulho e da resistência à correção. Que eu não tente sustentar o que o Senhor já decidiu encerrar. Dá-me honestidade para avaliar minhas alianças, escolhas e caminhos. Que eu não caminhe próximo do erro, achando que não serei atingido.
Ensina-me a interpretar a tua voz quando ela chama à ação e não mais à espera. Que eu não hesite quando o Senhor já falou. Guia meu livre-arbítrio. Que eu escolha justiça, verdade e obediência, mesmo quando isso for desconfortável. Que minhas decisões moldem um futuro limpo diante de ti. Que eu coloque Deus acima de tudo. Acima da aparência, acima da falsa paz. Acima do medo das consequências, acima da conveniência. Senhor, encerra em mim tudo aquilo que não vem de ti. Que minha vida não sustente ciclos errados, mas reflita tua justiça e tua verdade. Que eu caminhe alinhado ao teu tempo e à tua vontade. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.